Pessoal, retomando minha gente, tinha dado um blackout, né? E aí a gente retornou. Então veja, como eu falei para vocês, então o conceito assim de morte, né, que as religiões acabam trabalhando, é um conceito muito baseado no pensamento filosófico, né, como eu disse a vocês, de que a alma humana é imortal, né? A vida do homem ela cessa a vida física, mas a alma, o espírito, aquilo que dá sentido à existência continua, né? Vejam, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens mostrando, né, a morte, né, o conceito de morte em outras religiões, né? Vejam que é interessante. É interessante que quando você vai em um cemitério judeu, né? Você vai a um cemitério judaico, há uma coisa bem interessante que você vê pedras, né? Você vê pedras em um túmulo judaico. Você vê pedras, né, no túmulo judaico. Por que você vê pedras no túmulo, né, de um judeu ou em um cemitério judaico, em vez de você ver flores, né? Na cultura cristã, é muito comum você depositar flores, né, nos túmulos como símbolo do florescimento, da alegria, da paz, da vida e da esperança, enquanto em um cemitério judaico, né, você vê pedras, porque as pedras simbolizam a solidez, né, a solidez da força de Deus, o poderio de Deus, né, da fé, e já as flores representam a esperança, né, a alegria, né, a ressurreição. Então veja que há conceitos diferentes, né, a respeito da morte do cristianismo e a respeito diferentes, a conceitos diferentes a respeito da morte do judaísmo, né? Como eu disse a vocês, na cultura muçulmana, né, há um conceito totalmente também diferente da morte, né? Vejam, vou mostrar aqui para vocês outros movimentos com outras características. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar a vocês. Vamos ver. Eu tenho para mostrar a vocês aqui na cultura egípcia, né? Como é que era no Egito Antigo o conceito de morte e de religião, né? No Egito Antigo, o que se acreditava? A alma do morto ela é imortal também, né? Sendo que o morto poderia voltar a ressuscitar, desde que o seu corpo estivesse preservado. Por isso que os faraós, os sacerdotes, eram mumificados, né, no Egito Antigo. A mumificação era um ritual sagrado, né, no qual o faraó ou a pessoa que fosse sepultada, ela poderia, por meio do julgamento de Anubis, que iria julgar o coração do morto para saber se o morto tinha uma alma pura. Se o morto tivesse uma alma pura, o morto poderia voltar à vida. Caso ele tivesse uma alma corrompida, ele seria condenado à morte eterna, né? E mesmo tendo seu corpo preservado, ele não poderia voltar à vida. Outro conceito interessante é o conceito do zoroastrismo, né? O zoroastrismo foi uma das primeiras religiões monoteístas, né, do mundo, o zoroastrismo, fundada por Zoroastro, né? Zoroastro na antiga Pérsia, onde hoje fica o Irã. E o que é que Zoroastro ensinava? Zoroastro acreditava que o que representava a vida era o fogo, né? O fogo era a representação da vida. Tanto é que na religião zoroástrica, né, o fogo ele era também a representação de Deus. Então, o fogo era a representação de Deus na religião zoroástrica. E havia uma prática interessante na religião zoroástrica, né, do zoroastrismo, que era você depositar o corpo do morto nas chamadas Torres do Silêncio, né? Então, as Torres do Silêncio era o local onde o corpo do morto era depositado, e ali se esperava que os abutres fossem até ali para devorar o corpo, a carne, os ossos, os órgãos, né, e tudo que havia no corpo do morto. Por que havia essa prática, né? Será que os
os persas eram selvagens. Não, não é isso. Porque se acreditava que a partir do momento que o corpo fosse devorado por um abutre, a alma do morto estaria mais próxima de Deus, porque o abutre não voa, né? Então a energia do morto seria transferida para o abutre, e esse abutre, como voa, estaria mais próximo dos céus, né? Veja que conceito interessante, né? Que mais? A gente vê, por exemplo, na cultura nórdica, né? Na cultura nórdica, que é a cultura escandinava, né? A cultura que dizia o quê? A cultura nórdica dizia que os guerreiros que haviam lutado com bravura, iriam morar em Asgard, junto com os deuses, né? No Palácio Valhalla. O Palácio Valhalla era a moradia dos deuses, a moradia dos heróis. E lá os bravos, né, os bravos guerreiros que haviam dado sua vida por Odin e pela terra sagrada de Asgard, lá iriam viver, né, para sempre junto com os deuses imersos à glória e aos deleites, né, da vida eterna no Palácio Valhalla. Veja que como é interessante, né? Porque já a cultura nórdica valorizava a guerra, né? O conflito, né? Armado. Enquanto o cristianismo pesava pelo quê? Pela retidão, pela paz, pela benevolência.